News FM. Agora 10h03, a gente está com a ordem um pouco invertida, mas Murilo Rocha já está conosco. Bom dia para você, Murilo. Bom dia, Sinine, agora de forma oficial, né? Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Band News. Pessoal, na coluna de hoje, no meu comentário de hoje é um pouco diferente, porque, na verdade, não sei quem acompanhou meu comentário da última sexta-feira, mas quem não acompanhou, eu vou contextualizar. Eu fiz uma crítica a esse processo que, a meu ver, na minha opinião, de muita pouca transparência em relação ao estado de saúde do FUAD e como a prefeitura vem sendo administrada desde então, desde que foi licenciado o FUAD em 3 de janeiro. Então, fiz críticas a isso na sexta-feira, falei que há uma divisão dentro da prefeitura de um grupo próximo do FUAD e a questão do Álvaro, está isolado lá dentro. Fiz uma crítica desses atestados estarem sendo divulgados de 15 em 15 dias, sabendo-se que a situação do FUAD é mais grave, né, há muito tempo, infelizmente, desde o começo. Né? Então, quando se dá uma licença de 15 dias, cria-se a expectativa que ele está apto a voltar talvez em 15 dias. Né? E aí se renova-se por mais 15 dias, por mais 15 dias, por mais 15 dias. Enfim, e a população, e nós da imprensa, todo mundo fica assim, sem saber a real dimensão do estado de saúde do prefeito. Então, essa foi minha crítica na sexta-feira, tá? Foi basicamente em cima desse processo de transparência, dessa questão das licenças de 15 em 15 dias, dessa divisão da prefeitura, e falei também que a cidade não estava, que isso era ruim para a cidade, que a cidade não andava, que a cidade ficava parada, e que era ruim para a administração e, consequentemente, ruim para a cidade e para a população. Esse foi o meu comentário, que está disponível na íntegra no YouTube da Band Minas, quem quiser está lá, e tem um extrato dele, que eu acho que foi que pegou para a prefeitura, que está divulgado também nas redes sociais da Band News, tá? Do Instagram da Band News BH, procurem lá, tá lá. E também no meu perfil, compartilhei, fiz aquela collab no meu perfil também, quem procurar, meu perfil é aberto, esse comentário tá lá também. Dito isso, a prefeitura respondeu, mandou uma resposta, ainda na sexta-feira. Eu só tomei conhecimento dessa resposta ontem, depois do programa, por isso que eu só vou trazer ela hoje aqui. Se eu soubesse antes, teria trazido ela ontem ainda no programa, mas só tomei conhecimento dela ontem ao meio-dia, apesar que ela foi enviada ao diretor-geral da Band Minas na sexta-feira à noite, ao Bernardo Teles. Ele achou que eu tinha recebido, por isso ele não me passou antes. Então eu vou ler aqui alguns trechos, não vou ler inteira não, mas vou ler aqui o essencial, que eu considero essencial da nota, tá? Prefeitura de Belo Horizonte, resposta ao grupo Bandeirante de Comunicação. Abre aspas aí. A Prefeitura de Belo Horizonte repudia veementemente as afirmações do jornalista Murilo Rocha, veiculadas nesta sexta-feira, dia 7 de março, na rádio Band News FM e reproduzidas nas redes sociais da emissora sob o título PBH segue dividida. Secretários do FUAD não querem largar o osso, Damião está amarrado e a cidade não anda. As palavras do referido jornalista, premiadas de ilações, termos chulos e defesas de atos golpistas, soaram como um desrespeito à instituição Prefeitura de Belo Horizonte, ao prefeito Fuad Noman e ao vice-prefeito Álvaro Damião, que desde 3 de janeiro vem comandando a cidade. Em primeiro lugar, é de extrema estranheza um jornalista, formador de opinião de um importante grupo de comunicação, dizer que a cidade não anda. A qual cidade ele se refere? A pergunta apontada como um dos principais destinos, a Belo Horizonte apontado como um dos principais destinos turísticos do Carnaval, e aí, no parágrafo seguinte, ela relaciona algumas obras que foram inauguradas recentemente. Praça da Independência, Rio Branco, unidades habitacionais na Grande Freitas, enfim, 6 novos caminhões compactadores para coleta de lixo, querem dizer que estão sendo tomadas, feito obras, praças inauguradas, enfim. E aí continua. Quando o jornalista diz que os secretários de FUAD não querem largar o osso e que o vice-prefeito assuma a prefeitura, a quais secretários ele se refere? Trata-se de uma declaração desrespeitosa com uma equipe empenhada em fazer que a máquina pública continue prestando o melhor serviço para o cidadão que acreditou e acredita no projeto de FUAD Damião. E aí, o que eles consideram mais grave, vem aqui, talvez mais grave seja a declaração de que procurou o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte para saber se os vereadores poderiam fazer alguma coisa. A que coisa o jornalista se refere? Estaria defendendo um golpe do Legislativo para retirar um prefeito eleito democraticamente para o comando da capital, mas momentaneamente impossibilitado de exercer o mandato por uma questão de saúde amplamente divulgada?
Enfim, a nota continua, relembra o caso Célio de Castro, que ficou afastado da prefeitura por 17 meses, depois de sofrer um AVC, e depois nunca mais voltou mesmo, mas ficou 17 meses licenciado, e o Pimentel assumiu efetivamente depois desses 17 meses. E, por fim, assina respeitosamente Prefeitura de Belo Horizonte, assinado por um CNPJ, Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui no papelzinho, ó, está escrito Gabinete do Prefeito, mas assinado por Prefeitura de Belo Horizonte. Está aqui, ó, Gabinete do Prefeito, Prefeitura de Belo Horizonte, e no final, assinado por Prefeitura de Belo Horizonte. Primeira coisa que eu queria falar sobre essa nota, essa resposta da Prefeitura. É normal, é do jogo, é democrático, a gente está aqui, né, fazendo jornalismo, criticando, noticiando, e é muito bom que a gente está sendo ouvido. Que bom que a gente está sendo ouvido. Isso é fundamental, isso é do jogo democrático, é o papel da imprensa. A gente dá informação e também é o jornalismo opinativo, que a Bandeirantes, Grupo Bandeirantes de Comunicação, preza muito. Não é o Murilo Rocha aqui, não. Nós temos o Oineg em rede nacional, temos Reinaldo Azevedo. Eu não estou me comparando com eles, não, tá? Que são muito mais qualificados que eu para esse ato de jornalismo opinativo. Reinaldo Azevedo, o próprio Rodolfo Schneider, Adriana Araújo e vários outros, né? Sheila Magalhães, o Megali, né? A Band dá essa liberdade para os seus jornalistas de fazer jornalismo opinativo. Claro, baseado em jornalismo, baseado em informações. Não é uma opinião que eu tirei de lugar nenhum, não. Né? É um jornalismo opinativo, é um tipo de jornalismo. Né? Aqui é um jornalismo informativo, os blocos de notícia, há as reportagens especiais, investigativas, e há a sessão também para opinião. Todos nós aqui emitimos nossa opinião, isso fica claro, e fica muito claro como é uma opinião quando é uma opinião do Grupo Bandeirantes e quando é uma opinião do jornalista, como foi o caso dessa opinião de sexta-feira. E eu sei muito bem esse espaço que eu exerço, tenho consciência, tenho mais de 2 décadas de profissão e sei desse espaço que eu exerço. Tenho total dimensão do meu tamanho e dos meus limites, inclusive, no exercício, né? Os meus limites éticos e profissionais no exercício dessa profissão. E respeito muito que, ó, esse microfone da Band News FM, sei o poder que ele tem e o respeito. E que bom, volto a falar, que bom que estamos sendo ouvidos, que estamos falando repercute e que abre o debate público. Esse é nosso papel, provocar também, instigar, promover o debate público. Então, do ponto de vista da resposta da Prefeitura, não vejo problema nenhum, leria como sempre li, não só a Prefeitura de Belo Horizonte, Governo do Estado, Prefeituras do Interior, sempre que mandam nota, a gente lê. Cidadão comum também, dono de empresa, de loja, a gente sempre lê. O que eu queria comentar é que eu compartilhei essa nota com várias pessoas, colegas jornalistas, daqui, de dentro e de fora, e houve um senso comum sobre essa nota. Há uma desproporcionalidade nessa nota em respeito ao comentário que foi feito. Acho que, não sei se a nota pegou algum ponto aí frágil da administração municipal, de algumas pessoas da administração municipal, que eu não sei nem a quem eu respondo essa nota. Essa nota não é assinada por ninguém, né? É assinada por Prefeitura de Belo Horizonte. Mas parece que pegou algum ponto frágil aí e desencadeou uma reação, a meu ver, com o fígado. Então, eu considero a nota, a resposta ok. Agora, o conteúdo dela, eu acho desproporcional ao tamanho do comentário que foi feito. E por que desproporcional? Vamos lá. Primeiro ponto que a nota questiona. Não houve, eu quero frisar de forma muito clara, em nenhum momento, vocês podem buscar o comentário lá, desrespeito à figura do prefeito Fuad Noman. Nenhum momento. Podem buscar lá. E desde o começo desse processo de doença do prefeito, a gente tem muito cuidado de fazer esses comentários justamente para não ultrapassar um limite. Agora, o prefeito, queira sim, queira não, goste a família dele ou não, goste os secretários próximos dele ou não, a saúde dele é uma pauta que interessa diretamente a 2,5 milhões de pessoas, que são os moradores de Belo Horizonte. Ele é uma pessoa pública, é uma pauta pública o estado de saúde dele, goste ou não. E o pedido por transparência desse estado de saúde é fundamental, faz parte do meu exercício aqui enquanto jornalista, é meu dever, não é uma opção não, é meu dever questionar o estado de saúde, a transparência para saber o estado de saúde, o andamento de como o prefeito está. É fundamental isso, esse é meu dever. Se eu não estiver fazendo isso, eu estou me omitindo. Eu tenho que cobrar isso mesmo.
saber a real dimensão do estado de saúde do prefeito de Belo Horizonte. Faz parte do jogo. E isso não é desrespeitar o prefeito em momento algum, né? Então, podem buscar o comentário lá, não há nenhum desrespeito ao prefeito Fuad. Ao prefeito Álvaro Damião, a mesma coisa. Não há desrespeito, e tanto não há que o Álvaro, eu tenho uma boa relação com ele teria me ligado, teria mandado uma mensagem para mim se sentisse desrespeitado, eu tenho certeza, teria mandado uma mensagem, se sentisse desrespeitado, teria me ligado e teria até soltado uma nota, mas teria tido a hombridade de assinar a nota caso fosse ideia dele, a nota. Caso fosse ele sentido ofendido, ele teria assinado essa nota e ela não seria nesses termos, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Primeiro ponto que eu acho que ele teria me ligado ou mandado mensagem, mas se mandasse uma nota, não seria nesses termos e seria assinada por ele. Mas o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui, gente, é isso. Não há e não houve nenhum desrespeito à figura do prefeito Fuad Noman. E desde o começo a gente vem torcendo por uma rápida recuperação do prefeito, para a melhor recuperação do prefeito. A gente vem falando aqui isso insistentemente, mas ao mesmo tempo é nosso dever querer saber se o prefeito tem condição de voltar a ser prefeito de Belo Horizonte. É uma pauta, como eu disse, que interessa não a Band, interessa a cidade, diretamente a 2,5 milhões de pessoas que são os moradores de Belo Horizonte, indiretamente, aí até é difícil calcular quantas pessoas que isso interessa, né? Goste ou não a família, ele é um personagem público, o prefeito, né? E a gente tem que saber a situação, a real situação de saúde dele, se ele está apto a voltar em 15, 20, 30 dias, né? Ou se há alguma previsão nesse sentido. Ou se não há previsão, a gente tem que saber e nós vamos continuar buscando saber isso. Outro ponto que foi um foco do meu comentário é justamente sobre essa transparência da prefeitura nesse processo. Só vou lembrar aqui de um exemplo das 2 vezes que o Fuad foi internado. Na primeira que ele foi internado e voltou, e nessa segunda que ele foi internado e ainda não retornou. Nas 2, a prefeitura não informou à imprensa que o prefeito estava internado, entubado, em estado grave. Ela só informou depois que a imprensa descobriu, correu atrás, noticiou, aí a prefeitura confirmou. Depois, num segundo momento, eu acho isso uma coisa quase que inadmissível. Nós estamos falando, volto a falar, de um personagem público, de um prefeito de uma cidade, que venceu legitimamente uma eleição. E a prefeitura, a gente perguntou, ninguém falava nada, não sei o quê. Aí depois que a imprensa noticiou, a prefeitura se manifestou. Então, esse ponto aqui da transparência, eu acho muito importante. Falta transparência nesse processo desde o começo. E essa sim tem sido uma crítica minha. Esta tem sido uma crítica. E só para finalizar sobre a questão do Fuad, eu tenho relação que eu considero muito boa com ele, profissional. Não sou amigo, não tenho relação pessoal com ele, mas a relação profissional com ele é muito boa. Né? Desde antes da eleição, quando ele ficou doente, mandei uma mensagem no WhatsApp dele, ele me respondeu, eu desejando ele pronto o restabelecimento, ele me respondeu de forma carinhosa, agradecendo a manifestação. Quando ele venceu a eleição, encontrei com ele lá no gabinete dele, ele ainda brincou, vocês ficaram com raiva de mim que eu não fui no debate, né? Eu falei, ficamos com raiva não, prefeito, tal, rimos da situação, conversamos ali, uma relação super amistosa. Todos os cafés que a prefeitura convidava a imprensa lá para participar com o prefeito Fuad, sempre estava presente, sempre gostava de sentar até perto dele, me posicionava bem próximo dele ali, para poder fazer perguntas e ouvir ali, inclusive, alguns bastidores. Então, sempre tive uma ótima relação com o prefeito Fuad. Então, nesse ponto, essa nota erra muito ao falar que eu desrespeitei o Fuad. Não desrespeitei na sexta, nem desrespeitei em momento nenhum. Né? As críticas que a gente faz é sobre esse processo de falta de transparência. E esse é um ponto importante que eu queria frisar aqui. Sobre as críticas, que eu usei termos chulos e que falei que a cidade não anda, talvez, né, tem um recurso aí do português, chama hipérbole, né, que é justamente exagerar uma situação. Quando eu falo que ela não anda, claro que a cidade anda, a cidade está funcionando, né? Mesmo se não tivesse prefeito nenhum, a cidade existiria. Há um prefeito em exercício hoje, o Álvaro Damião. Obras estão sendo realmente inauguradas, isso é uma hipérbole, né? Enfim, faz parte, e vem gente também, às vezes, exagerar uma situação para chamar a atenção para ela. É um recurso gramatical aí, chama hipérbole e faz parte.
né? Quando fala não anda, né? É uma metáfora também, né? Mas vamos combinar que o pessoal que assinou, que não assinou e fez essa carta é bem grandinho para entender o que é uma hipérbole, sim, né? Vamos com certeza, mas assim, entre né? nós, eu tô né? só, porque, assim, entre nós né? os ouvintes. Porque como eu te disse, né? Eu já tenho mais de 20 anos de jornalismo e estou acostumado com isso aqui, que faz parte, gente, responder faz parte. Agora, tem que ter também respostas proporcionais e não acusações aqui, como fui acusado de promover atos golpistas contra a prefeitura. Esse ponto aqui eu não posso deixar passar batido. Como assim? Já fui xingado de tudo nesses 20 anos, mas de golpista, confesso que foi a primeira vez, viu? Chamado de golpista. Por quê? Porque durante o meu comentário na sexta, a Luciana não estava aquilo, mas eu falei assim, inclusive mandei uma mensagem para o presidente da Câmara para saber o que a Câmara pode fazer a respeito dessa situação. Eu me referia às licenças de 15 em 15 dias e à falta de transparência. E o prefeito da Câmara, o presidente da Câmara me respondeu, mas já mais para o fim do programa. Não deu tempo ainda de eu, né, acrescentar no meu comentário. E ele me respondeu o seguinte: Murilo, parabéns pela fala, mas em relação à Câmara, ela não pode fazer nada em relação às licenças do prefeito. Em momento nenhum, eu suscitei essa questão de ato golpista, muito menos o presidente da Câmara, Juliano Lopes, na resposta que ele me deu, que eu nem trouxe ao ar, estou trazendo agora, em momento algum, nem suscitou, não comentou nada disso. Ele falou assim, a Câmara não pode fazer nada em relação às licenças de 15 dias do prefeito. Ele falou assim, realmente é uma estranheza nessa situação, há um incômodo dos vereadores com toda a situação como está sendo conduzida, isso é um fato, parabéns pela sua fala. Foi isso que eu conversei com o presidente da Câmara, e tem aqui a mensagem, posso tornar pública, não tem problema nenhum tornar pública essa mensagem, tá? Ninguém falou de atos golpistas. Agora, se isso está na cabeça de quem está lá na prefeitura, aí eu não posso fazer nada. Se essa é uma preocupação deles, né, se eles talvez acreditem que existam fatos para que se possa pedir um impeachment, alguma coisa do tipo, eu não sei, eu não falei essas palavras, impeachment, nem golpe, e nem nessa conversa com o presidente da Câmara, que eu estou tornando ela pública, que é a resposta dele, nem pedi autorização para o Juliano para tornar pública essa mensagem aqui que ele me mandou, mas foi isso que ele falou. Ele me respondeu falando isso, a Câmara não pode fazer nada em relação às licenças de 15 dias do prefeito. Parabéns pelo comentário. Há um mal-estar geral com essa situação como está sendo conduzida. Foi isso a nossa conversa aqui no WhatsApp. Então, esse papo de falar que estamos incitando golpe, isso está muito mais aí na cabeça de quem redigiu essa nota do que realmente no meu comentário ou em outras pessoas que estão achando isso estranho. E outra coisa, esse meu comentário, ele está presente lá na Câmara, esse mal-estar, as pessoas estão indagando qual que é a real situação do prefeito. E aí? E essas licenças de 15 em 15 dias? Os colegas de imprensa, eu vocalizei, eu externei isso que é uma pauta, vamos dizer, comum hoje. Você conversa com qualquer jornalista, todo mundo tem essa dúvida, né? Todo mundo tem essa dúvida, por que dar uma licença de 15 dias se ele não vai voltar em 15 dias? E aqui eu deixo a pergunta ao corpo médico do Mater Dei, ao respeitado médico, doutor Enaldo, que atende o prefeito. Por que dar uma licença de 15 dias se ele não vai voltar em 15 dias, né? Porque... E aí lembrar do caso do Célio. Eu fui até relembrar que o Célio teve um AVC em novembro de 2001, primeiro ano do segundo mandato dele, e logo que ele teve o AVC, a prefeitura deu a licença de 90 dias. 90 dias, o Célio ficou afastado por 90 dias. A primeira licença. Quando ela estava expirando, eu achei matérias, inclusive da Folha de São Paulo, já lembrando que se cogitava uma licença maior ou a aposentadoria dele, depois desses 3 meses. Já era cogitado. O que ocorreu? Deu uma licença de mais 30 dias e assim foi até ele ser definitivamente depois de 17 meses. Mas aí eu lembro como repórter, que eu já cobria política, inclusive. Desde esses primeiros 3 meses que foi dada essa licença, o Fernando Pimentel já era tido como prefeito de Belo Horizonte. Até porque era um grupo, né? Era todo o mesmo grupo ali. O Álvaro, de certa forma, é um estranho no ninho ali. Ele, né, não era do grupo da prefeitura. Foi uma aliança que foi feita para eleição, visando tempo de TV, dinheiro do partido Álvaro e tudo mais, e ele foi colocado ali. Mas uma vez foi colocado ali agora, os direitos são todos dele, né? Nesse momento. E ele realmente pode fazer. Aí é uma questão que cabe ao Álvaro mesmo nesse momento. Ele pode fazer as mudanças, desde que ele entendendo que o FUAD não vai ter um retorno rápido. O problema é que os boletins médicos não dão esse entender, né, de 15 em 15 dias, mas ele entendendo que não vai ter um retorno rápido, ele pode tomar as mudanças que sejam necessárias. Tá? Então, eu acho que esse é um outro ponto sobre essa fala aí que e talvez, né, o pessoal falou que quis promover um golpe, achei isso um delírio. Por fim, para encerrar, para não me alongar também muito sobre essa nota, já me alonguei, né, porque eu achei a nota muito desproporcional e até ofensiva.
O que mais me preocupa e que, ao meu ponto, corrobora meu comentário é que a nota é assinada por Prefeitura de Belo Horizonte. Uma nota tão pessoal dessa, tão carregada de adjetivos e padecendo de substantivo, de substância concreta, mas, né, sobrando adjetivos nela, é assinado por Prefeitura de Belo Horizonte. Quem escreveu, eu não sei, mas se escondeu atrás dessa assinatura, que é genérica, Prefeitura de Belo Horizonte. E a gente sabe que não é a Prefeitura de Belo Horizonte que escreveu essa nota, que é um CNPJ, porque várias das informações que eu trago aqui são de gente de dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, que estão vendo esse mal-estar, que estão vendo essa divisão. Então, não pode ser a Prefeitura de Belo Horizonte. E olha só como é interessante, né? Essa pessoa que escreve essa nota, ou essas pessoas, se acham tão importantes dentro do processo que estão assinando em nome da Prefeitura de Belo Horizonte. Quem é a Prefeitura de Belo Horizonte? Hoje tem um prefeito em exercício, que é o Álvaro Damião. Ele não assina essa nota. E eu acho que ele nem corrobora essa nota, porque senão ele teria reclamado comigo na sexta-feira. Tenho certeza que ele teria comentado comigo. Pô, pega leve, pegou pesado, exagerou. Tenho certeza, o Álvaro tem essa relação direta. Agora, quem assina essa nota, ela é tão estranha para mim e corrobora meu comentário, que é um grupo ali dentro que vem dividindo esse poder com o Álvaro. A ponto de assinar uma nota com a Prefeitura de Belo Horizonte. Gabinete do prefeito, está aqui, ó, escrito em cima. Se for o chefe do gabinete, eu não sei, não está assinado, né? A nota é valente, contundente, mas é covarde também, não dá o nome de quem assina a nota. A nota tem um certo bolor aqui de gabinete, né? Aquela falta de luz de gabinete, de quem não está acostumado a botar a cara no debate público, de quem não tem voto. E eu encerro assim, a minha cara está aqui todo dia. Todo dia. Vocês podem contestar, mandar a nota, nós vamos ler, criticar, meu nome está aqui. Quem escreve a nota eu não sei. Realmente não sei. Eu queria saber, queria ver a cara, poder até responder diretamente a essa pessoa. É isso, desculpa aí se eu me alonguei um pouco.